Professor, e esse projeto baseado em sociedade classificadora? Como é que faz mesmo? Seja muito bem-vindo a mais um Pitada de Engenharia, um daqueles vídeos técnicos novamente voltado aí à formação do engenheiro naval, mas ele trata de um aspecto associado a projeto baseado em norma, que é uma atividade muito frequente na maioria das engenharias. E nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho dessa história da sociedade classificadora e vou mostrar algumas peculiaridades e explicar por que as coisas são como são. É muito interessante essa história de sociedade classificadora. Primeira coisa, a gente precisa entender por que classificar o navio. Você pode encontrar milhões de motivos para classificar um navio. Mas no fundo existe só um motivo, que é financeiro. A maioria de nós, quando compra um carro, não sai da concessionária enquanto aquele carro não estiver no seguro. Ou se sai, fica aí desesperado de preocupação que o seguro ainda não está ativo. Imagine você comprar um navio. Um investimento que você coloca na compra de uma embarcação. É evidente que o seguro de uma embarcação é algo muito importante, tanto o seguro da carga quanto o seguro da própria embarcação em si. E aí vem uma pergunta bastante relevante: como atribuir valor para esse seguro? Como estabelecer o prêmio desse seguro? Então as seguradoras tinham muita dificuldade em avaliar o risco e o prêmio de um seguro de uma embarcação. E começaram a identificar um certo tipo de atividade como vital para estabelecer esse tipo de seguro. Essa atividade começou de forma muito mais peculiar do que vocês imaginam. Um antigo capitão inglês, cansado de atravessar os 7 mares, construiu um pequeno bar em frente a um estaleiro na Inglaterra. E ele começou então a apostar com os marinheiros que entravam no bar quais embarcações iriam ou não conseguir concluir a próxima viagem. Então ele olhava a embarcação, olhava a carga sendo embarcada, olhava a rota, falava: aquela embarcação não vai chegar até a rota, ou aquela embarcação deve ter problema, ou aquela embarcação vai chegar tranquilamente até a rota. E ele começou a ganhar muitas dessas apostas com os colegas marinheiros de bar. E foi aí que as companhias de seguro começaram a contratar esse profissional para fazer a avaliação do risco das embarcações. Então contratavam ele para subir a bordo, conferir a embarcação, conferir a carga, conferir a tripulação e estabelecer um risco para uma determinada viagem. E esse ex-capitão começou a ganhar mais dinheiro com essa atividade do que com o bar. E ele então abriu o primeiro escritório de sociedade classificadora da história, que foi a Lloyd's, que até hoje é uma das sociedades classificadoras mais importantes do mundo. Então, de maneira bem simples e bem direta e bem precisa, o que faz uma sociedade classificadora? Uma sociedade classificadora é uma empresa que mede risco, é uma empresa que estabelece risco. Vocês vão ver que muitas sociedades classificadoras têm a palavra risco nos seus lemas, nas suas missões, na sua história. No próximo vídeo eu vou abrir alguns sites e você vai ver que tem sempre o gerenciando risco, minimizando riscos e outras expressões associadas a risco. Porque no fundo
isso que uma sociedade classificadora faz. Ela avalia o risco de um determinado empreendimento naval. E aí essa história vai um pouquinho mais longe. Com o tempo, esse capitão começou a não mais dar conta do número de avaliações que ele precisava fazer nas embarcações, começou a ter muito trabalho. Ele começou então a contratar funcionários e ele dava para os funcionários uma série de instruções de coisas que os funcionários deveriam examinar na embarcação para que o capitão pudesse então emitir o seu parecer de risco para as companhias de seguro. E aí começou-se a criar então esses famosos livros de regras. Livros de regras para qualificar, para classificar uma embarcação. E aí o pessoal começou a ficar não cismado com isso, mas começou a perceber uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu vou projetar minha embarcação, construir minha embarcação, colocar a carga a bordo, para depois alguém vir com um livrinho de regra e dar um parecer da minha embarcação. Então eles começaram a chegar na Lloyd's e falar o seguinte: olha, em vez de você fazer isso depois, me dá essa porcaria desse livrinho agora, que eu vou projetar o meu navio e vou construir o meu navio com base nessas tuas regras. Porque daí quando você for vistoriar a minha embarcação, eu sei que está tudo nos conformes. E aí começou-se então a ter essa atividade. A sociedade classificadora passou a não mais atuar na vistoria pós-construção, né, naquilo que era pré-missão, mas passou a atuar na certificação, na classificação do projeto, construção e operação da embarcação. E aí então passou-se a ter os famosos guia de regras, né? Os chamados memoriais de regras ou livros de regras das sociedades classificadoras. Quando eu era aluno de engenharia naval, a gente tinha uma dificuldade muito grande de pôr as mãos nesses livros de regras, porque ali estava todo o conhecimento da sociedade classificadora. Então, esses livros de regras eram extremamente caros e muitos deles eles tinham um texto negro com uma tarja azul que, se você xerocasse, na época você tinha xerox preto e branco, se você xerocasse, o azul queimava a letra preta e você via um borrão. Você não conseguia então ler o texto xerocado. Você só conseguia ler o texto se ele fosse oficial, impresso em duas cores da sociedade classificadora. Para vocês terem uma ideia, para a gente fazer o curso de estruturas navais, a gente tinha acesso a uma versão traduzida da ABS da década de 70. E eu cursei na década de 90, final de 90, início dos anos 2000. Então, o livro de regras que eu usava estava há mais de 20 anos desatualizado. Mas era o único material que a gente tinha acesso. Minto, a gente também tinha acesso a um exemplar da NKK, que um professor japonês gentilmente fornecia para a gente, né? Mas que também era super desatualizado. E aí, o que acontecia? Hoje em dia, as sociedades classificadoras perceberam que o dinheiro não estava na venda do livro. A venda do livro era vamos dizer assim, um ganho marginal na sociedade classificadora. O ganho da sociedade classificadora vinha em vistoria e consultoria e certificação. Então, eles passaram a fornecer esses livros de regra com muito mais facilidade. Hoje você encontra os livros de regras na íntegra, praticamente de todas as sociedades classificadoras. Você tem alguma exceção na ISO, mas que eu saiba, a ABS, a DNV, a Lloyd's, a antiga GL, que hoje é DNV, não estou certo da NKK, mas você tem aí as principais sociedades classificadoras. Você vai acessar o livro de regras direto do site, atualizado ano a ano.
No próximo vídeo eu vou abrir alguns livros de regra e nós vamos fazer alguns projetos juntos. Isso vai levar alguns vídeos, mas nós vamos ter um pouco de paciência, eu tenho certeza que você vai curtir, porque esse conteúdo você só vê aqui no Pitada de Engenharia, eu tenho certeza disso. Me disseram que existe uma sociedade classificadora brasileira chamada Colombo. Eu vou confessar a total ignorância sobre essa sociedade classificadora, tá? Eu não sei absolutamente nada sobre ela. Eu conheci a existência dela participando de uma banca de contratação docente há uns 10 anos atrás, tá? De lá para cá não tive tempo de folhear essas normas, fazer estudos, não sei nada sobre essas normas. Não sei a origem delas, não sei se é tradução, não sei. Não tenho nenhum ex-aluno que me mandou mensagem dizendo que está trabalhando na Colombo, então eu não sei absolutamente nada. Se alguém que trabalha na Colombo quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição para saber mais sobre essa sociedade classificadora. Eu já trabalhei inclusive com autores da DNV e já trabalhei muito com a ABS. Essas duas sociedades classificadoras eu tenho mais proximidade e sei o que eu estou falando, o que eu vou falar nesses vídeos que eu vou gravar. Então, se aquilo que eu falar não se aplicar a Colombo, perdoe aí o meu desconhecimento. Prometo para vocês que quando eu tiver um tempinho, não vai ser fácil, porque primeiro eu quero editar os meus livros, mas depois que eu editar os meus livros, eu vou tentar dar um carinho a essa sociedade classificadora brasileira. Hoje eu quero terminar esse vídeo falando algumas coisas então desses livros de regras das sociedades classificadoras, porque isso vai ser muito importante para a gente balizar os passos que nós vamos tomar nos próximos vídeos, onde eu vou aí sim abrir a norma com vocês e mostrar passo a passo, com algumas ressalvas, a realização de um projeto, pelo menos os passos iniciais da realização de um projeto de uma estrutura naval com base na técnica de sociedade classificadora. Se você acompanha o meu vídeo de modelo, técnica e ferramenta, então a gente vai fazer um processo de projeto, tem um processo de projeto muito característico da sociedade classificadora. Esse processo vai usar a técnica de sociedade classificadora e nós vamos usar uma ferramenta Excel para fazer esse projeto que nós vamos construir juntos aqui. Eu até vou mostrar, eu acho que eu tenho acesso, ou pelo menos tenho algumas telas de softwares, de ferramentas de outros autores, principalmente das próprias sociedades classificadoras que hoje vendem essas ferramentas. Mas eu quero, como sempre, mostrar a técnica para você. E nada melhor do que nós desenvolvermos juntos aqui no canal as nossas próprias ferramentas, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que algumas características de sociedade classificadora. Primeira característica, é uma receita de bolo que não é fácil de ser seguida. Teve um tempo que eu achei que era proposital. E eu ainda acho que é proposital. Alguns colegas internos, não vou falar de qual sociedade classificadora, me contaram que já ouviram de engenheiros sêniores que no passado isso era fato. Eles tentavam não fazer a receita de bolo, o procedimento muito fácil, justamente para que o serviço de consultoria fosse mais valorizado. Hoje essa preocupação tem desaparecido, eu percebo um esforço imenso das principais sociedades classificadoras de tornar o texto o mais claro e mais direto possível. Mas ainda assim é bastante comum você encontrar uma equação e ali tem um fator K que você não acha onde está, aí você vai no texto tem lá uma menção ao fator K, indicando que o fator K trata-se de um fator associado a materiais e pedindo para você ir para o livro 10. E aí no livro 10, o fator K é dito como
um subproduto de uma análise de materiais que está no apêndice J. Aí você vai no apêndice J, ele remete a uma tabela de um outro texto da sociedade classificadora. Muito comum esse tipo de coisa, tá? Então você tem que ficar procurando, literalmente navegando ao longo de, às vezes, centenas de páginas, encontrando a explicação, a definição e a valoração de coeficientes das equações. Então, esse é o primeiro ponto. Não é um texto feito para ser fácil. Não espere. A gente vai ter aqui a atividade de fazer o projeto aqui no curso. Se você é meu aluno, logo você vai ter essa atividade. Não guarde um final de semana para fazer isso, porque você não vai conseguir. Eu faço isso há 15 anos e eu ainda me enrolo em algumas passagens da norma. Então, eu preciso sentar, olhar para ver onde estão as informações a que aquilo se refere. Então, não é algo fácil. Segundo ponto, existem alguns problemas de unidades, tá? Como a norma tem um caráter empírico, e eu vou explicar isso em profundidade, algumas equações foram geradas usando unidades, vamos dizer assim, navais, e não unidades associadas ao SI. Então é comum, especialmente nas normas de high speed, embarcações de alta velocidade, você ainda tem equações onde a velocidade, por exemplo, é expressa em nós, onde o comprimento às vezes é expresso em pés, né? E não obstante, é muito comum você ter uma equação de espessura de chapa, por exemplo, onde, por exemplo, o comprimento está em metro, a pressão está em pascal, mas a espessura está em milímetros, né? E aí você tem duas unidades diferentes de comprimento na mesma equação. Então é muito importante ler, reler e conferir que unidade pertence a cada uma das grandezas que aparecem na norma. Senão você vai chegar com alguma coisa totalmente absurda, tá? Terceiro ponto. A norma, ela tem um caráter fortemente empírico. Então, o que eu quero dizer? Né? Se eu traçar um gráfico, né, onde, por exemplo, no eixo X, eu coloco, por exemplo, o deslocamento da embarcação, e no eixo Y, eu coloco a espessura da chapa do fundo da minha embarcação. E aí eu polvoo esse gráfico com pontos de informações de embarcações que a sociedade vistoriou. Então, o que vai acontecer? Aquele gráfico tem todo o conhecimento empírico que a sociedade desenvolve ao longo dos anos. E aí ela começa a marcar nesse gráfico pontos onde ocorreram falhas na estrutura. Então, esse navio aqui ocorreu uma ruptura de casco. Esse navio aqui ocorreu um emborcamento. Esse navio aqui desapareceu sem informação. Então, ele marca as ocorrências que ocorreram, as ocorrências que se tem notícia, né? E aí, o que a sociedade classificadora faz? Ela rigorosamente passa uma curva nesses pontos e expressa uma equação que diz o seguinte: a espessura da minha chapa tem que ser maior do que definido por essa equação em função do comprimento, do deslocamento da minha embarcação. Aí a pergunta, o que aquela equação quer dizer? Não sei, não quero saber, entende? O que eu sei é que se tiver acima, eu classifico a embarcação. Se tiver abaixo, bau, vai dar problema e eu não vou classificar a embarcação. É o que a gente chama de conhecimento empírico. Então, muitas equações da norma não têm uma demonstração, não tem uma fundamentação física, não tem uma dedução matemática. Então, muitas vezes, aquela equação pode não fazer sentido nenhum, porque ela é uma regressão, ela é um equacionamento
que vai trabalhar os dados que a sociedade classificadora tem para formular os seus projetos. E aí a gente tem alguns desdobramentos dessa informação. Primeiro desdobramento é que duas sociedades classificadoras não vão ter o mesmo dimensionamento estrutural, porque elas têm esse banco de dados diferente. Então, você vai ter pequenas variações de dimensionamento estrutural. Segunda, desdobramento. A cada ano, a sociedade classificadora vai atualizar esse banco de dados. Então, novas informações de catástrofe são de falhas, de derramamentos, de catástrofes são adicionadas, e algumas embarcações muito antigas que eventualmente o paradigma de material, de construção, já não tem mais nada a ver com esse século, vão sendo retirados do banco de dados. Então essas curvas podem sofrer pequenos ajustes em função do ano do banco de dados. E é por essa razão que todo ano sai um texto novo, porque essas curvas estão sendo reajustadas. É claro que a gente já percebe um esforço para tentar construir essas curvas baseadas em demonstração, em dedução associada à mecânica dos sólidos. Mas acreditem em mim, ainda existe mais de 70% de conhecimento empírico nas normas de sociedade classificadora atuais. Terceiro ponto, que tem a ver com o primeiro, Duas sociedades classificadoras também vão ter projetos de dimensionamento estruturais diferentes, porque muitas vezes elas estão associadas a regiões do planeta diferentes. Então, por exemplo, a NKK tem uma tradição, tem um banco de dados muito mais extenso associado a embarcações que navegam no Pacífico. A LOIS tem uma tradição, tem um banco de dados muito mais associado a embarcações que navegam no Mediterrâneo e no Mar do Norte, principalmente. A ABS associado ao Atlântico. Não que as outras sociedades não possam ser usadas em projetos nessas regiões, mas entenda que vai haver uma certa peculiaridade regional associada a esse conhecimento empírico da norma. Então, novamente, você vai ter pequenas diferenciações associadas a normas diferentes. Então, um exercício legal é pedir para o aluno fazer o projeto usando duas normas, e se der o mesmo, você já sabe que ele não entendeu patavinas e fraudou o resultado para dar o mesmo, Bom, falamos então da dificuldade do texto, falamos então do problema de unidades, falamos então do caráter empírico das equações, que desdobra na questão regional e na questão da atualidade do ano da norma. Quarto ponto, algumas palavras não são fáceis de entender. E eu vou aqui, à medida do possível, fazer então uma explicação dos principais termos associados ao que aparece na norma, Não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo. Quinto ponto. A norma sempre considera duas abordagens. Isso gera muita confusão, Existe uma abordagem onde o navio vai ser construído da forma tradicional. Aquele famoso projeto em lote, que usa o aço naval, a gente até chama de aço naval, Eu levei, só depois de formado que eu fui aprender que aço naval tende a ser o A36, Mas a gente chama de aço naval. O pessoal de metalurgia costuma se referenciar como A36 e vai ter um processo de acabamento usando aí tinta convencional, docagem a cada 5 anos para fazer manutenção do casco. Quando o navio se enquadra nessa característica de material convencional, pintura convencional, mares convencionais e manutenção convencional, você pode usar o que a norma estabelece como gross thickness ou gross dimension, que são as dimensões gross, ou seja, que já incluem a margem de corrosão. A própria norma se incumbe
de colocar uma margem de corrosão, vamos chamar de tradicional, quando o projeto é tradicional, tudo aquilo que eu falei é tradicional. Agora, você quer projetar um navio com uma liga especial, com uma tinta especial, você vai fazer manutenção numa periodicidade menor, todas essas características, você pode usar as expressões, o capítulo, que a norma chama de Net Thickness ou Net Dimensions, que são o dimensionamento líquido, que é sem a margem de corrosão. E aí, então, você vai adicionar a tua margem de corrosão àquele dimensionamento e vai mandar junto do memorial de cálculo a comprovação de que aquela margem de corrosão é suficiente para que o navio, ao final da vida útil, tenha aquela espessura net que a norma estabelece. Tudo bem? Então, uma mesma equação pode aparecer duas vezes na norma, uma com a expressão gross e uma com a expressão net. E a diferença é que a gross já tem a margem de corrosão e a net você vai ter que adicionar a margem de corrosão. Então, o fato de ter duas equações muitas vezes gera complicação. E existe uma outra questão. Muitas vezes a norma traz duas equações também, tá? Uma chamada de mínimo e uma chamada de requerido. E aí a gente vai mostrar no próximo vídeo que a natureza dessas equações são diferentes. Muitas vezes uma é uma equação empírica baseada naquele banco de dados que eu falei para você alguns minutos atrás. E a outra, às vezes, tem fundamentação em mecânica dos sólidos. Ou não, né? Uma é baseada em conhecimento empírico, a outra, às vezes, é baseada em dimensionamento de espaçamentos. E aí, o que vai acontecer? O projeto é classificado de imediato se a construção e o projeto atenderem à equação de dimensionamento requerido. Por outro lado, existe a equação mínima, né? E como o próprio nome diz, esse valor de espessura, se estiver abaixo desse valor, a sociedade classificadora nem olha a tua análise, a tua justificativa. É muito mais difícil classificar a embarcação. Se tiver acima do mínimo e abaixo do requerido, aí sim vai exigir uma análise do memorial de cálculo para justificar aquele dimensionamento. Então perceba que uma mesma equação ela pode ter duas formas, mínima e requerida. E cada uma dessas formas pode ser net e gross. Então, às vezes, para uma dimensão, você tem 4 equações. Isso gera uma confusão na cabeça do aluno, na cabeça do engenheiro que está usando a norma. Então, se você entender essas separações, você já começa a entender um pouco alguns princípios da norma. Tudo bem? Tá comigo até agora? Não se perdeu? Então, a gente vai ter essas questões que eu falei da norma, pelo menos por enquanto. Um texto difícil, duro, chato, cheio de palavras estranhas, cheio de referências, às vezes até em looping. Você vai lá, volta, vai, volta, com problemas de unidades, às vezes tem metro, às vezes tem milímetro, às vezes tem nós, né? E com múltiplas alternativas de equação a depender do caso que você esteja utilizando no teu projeto. Agora, mais importante do que tudo isso que eu falei, que só dificulta o uso, né, é que a norma não é uma receita única. Ela possui variáveis de projeto que permitem ao engenheiro de estruturas fazer infinitas combinações de projeto, infinitas topologias estruturais que atendem à norma. Algumas topologias são mais eficientes, algumas topologias são menos eficientes. Por isso, entender o conceito de eficiência estrutural e
projeto estrutural baseado em norma é muito importante para que você use adequadamente a norma. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, quando eu for fazer de fato alguns projetos aqui com você, eu vou mostrar as possibilidades de combinação desses parâmetros e vou mostrar técnicas que vão permitir você usar a norma de maneira a obter projetos mais eficientes. Tá bom? Espero ver você no nosso próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa o não gostei, diga por que não gostou, não tem problema nenhum não gostar do nosso conteúdo. A gente quer você engajado na divulgação científica, engajado nesse projeto, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Tá bom, pessoal? Nos vemos então no próximo Pitada de Engenharia. Um forte abraço!